Bom dia, sejam bem-vindos. Turma da leitura compartilhada, vamos dar continuidade à leitura do livro La Fontaine e o comportamento humano. Com a fábula de hoje, o moleiro, o menino e o burro. Na Grécia Antiga, originou-se este apólogo contado por Malherbe, poeta em vulgar a Racan, também poeta, quando este lhe pediu sugestão sobre uma decisão a respeito da vida. Perguntou Racan a quem deveria ele satisfazer. Deveria ele satisfazer as suas vontades, satisfazer as vontades da corte ou as do povo? Malherbe pensou um pouco e disse: Não sei se é prudente contentar toda a gente. Eis um conto que poderá ajudá-lo a encontrar a resposta. Um velho moleiro e seu filho, que já tinham seus 15 anos, foram vender seu burro um dia no mercado. O moleiro e seu filho levavam o animal e, a fim de não cansá-lo e alcançarem bom preço, resolveram conduzi-lo desde o começo com as patas amarradas e presas num varal carregado pelos dois. O primeiro que os viu quase morreu de rir. O moleiro, então, colocou o animal no chão, mandou seu filho montar e continuou andando. Nisso passaram 3 comerciantes e, horrorizados com a cena, comentaram: Onde já se viu o rapaz robusto montado no burro e o velho a pé? O moleiro, então, pediu que o filho descesse e cedesse o lugar para ele. Passaram 3 moças e uma delas disse: Que falta de vergonha! O marmanjo vai sentado como um rei e o pobre menino a pé. O moleiro, embora soubesse que sua idade permitia que ele seguisse montado, colocou o filho na garupa e continuou o seu caminho. Nem bem o burro deu 30 passos, passou um outro grupo e um deles comentou: Vocês não têm dó de seu animal doméstico? Como podem sobrecarregar assim o pobre burrico? Se vão vendê-lo na feira, ele vai chegar lá puro osso. Por Deus, diz o moleiro, sofre da moleira quem quer agradar os gregos e troianos. E mais uma vez, o moleiro procurou agradar ao caminhante. Os dois desceram do burro e seguiram pela estrada, o burro na frente e eles atrás. Alguém os viu e fez chacota. 2 burros andando enquanto o outro trota. Quem tem cão não precisa ir à caça com gato. Quem tem burro não gasta a sola do sapato. Que queiram ir a pé é natural. Então, para que trazer um animal? Belo trio de burros, pensou o moleiro. Certamente, como um burro eu agi, mas daqui para frente farei como achar bom, sem escutar ninguém. E assim ele fez. Quanto a vós, quer sigais Marte, o amor ou o rei, quer fiqueis na província ou sejais viajante, quer prefirais casar ou vos tornar abade, todos hão de falar, falar, falar. Agradar a gregos e troianos. O extraordinário filósofo e psicólogo William James escreveu, aspas, quando você precisa tomar uma decisão e não a toma, está tomando a decisão de não fazer nada. Ele se fascinava mais com a atenção em si mesma do que com os objetos aos quais se presta atenção. Por isso acreditamos que a forma mais apropriada de nos levar ao êxito é possuirmos uma predisposição interna firmada na frase, aspas, devo parar de escutar simplesmente o que as pessoas dizem, só presto atenção no porquê elas dizem. As decisões bem-sucedidas têm como procedência as experiências adquiridas, e essas têm como raiz as decisões mal-sucedidas. A gênese do insucesso é a atitude de querer agradar a todos. Essa postura mental resulta da crença fundamentada na perfeição e pode nos levar diretamente à decepção, à adversidade e ao revés. Os esquemas mentais dos que querem agradar a todos são pragmatizados, isto é,
foram edificados em exemplos supostamente perfeitos que devem moldar condutas e padrões impecáveis. Entretanto, são esses mesmos paradigmas que devem ser contestados, pois eles são suscetíveis a pontos de vistas diferentes, juízos relativos e as mais diversas controvérsias. Muitas pessoas passam várias horas do dia preocupadas em manter condutas uniformizadas, temores da reprovação ou pouco caso dos outros. Improvisam situações e diálogos para atrair aprovação alheia, e muitas, apesar de todo o desempenho e desgaste energético, nunca conseguem satisfazer a nada nem a ninguém. É bem verdade que precisamos ser acolhidos pelo calor humano, pela estima das pessoas que respeitamos e pelo apreço dos que nos são importantes. Caso contrário, nossa autoestima corre sério perigo de desmoronar. Entretanto, precisamos lembrar que somos nós mesmos que criamos a cor e o grau de nossas lentes, e a partir daí passamos a enxergar a realidade com a tonalidade ou com a vista curta, ou melhor, com pouca ou nenhuma lucidez para perceber e entender os fatos e acontecimentos que nos rodeiam. A estrutura mental das criaturas obstinadas em fazer coisas para agradar a tudo e a todos caracteriza-se pelo dualismo e pelo culto à linearidade. Não percebem que a ordem e desordem, construção e destruição, harmonia e desarmonia convivem juntas e que a mesma criatura é amada e odiada. As cores escuras dão às claras um valor cromático e assim sucessivamente. Esses indivíduos buscam compreender a condição humana dividindo-a em dois princípios antagônicos, dessemelhantes e hierárquicos. Desejam racionalizar sentimentos e emoções, eclesiastizar a vida como se pudessem separá-la de tudo, codificando-a como se fosse uma instituição ou sistema segundo a visão deles. Viver de forma hierárquica é se conduzir acreditando que a existência humana funciona à base de uma escala de valores, de grandeza ou de importância, onde criações e criaturas devem se sujeitar uns aos outros. O conservadorismo hierarquista, culto à hierarquia, mantém certas doutrinas elitistas que conceberam a existência de seres superiores e seres inferiores, e que os primeiros estão naturalmente destinados a mandar e os segundos a obedecer. Pode significar mais especificamente graduação de diferentes categorias de membros de uma organização, instituição ou religião. Quantas vezes os homens agem de modo semelhante ao do moleiro, imaginando que poderão satisfazer a todos e não se dando conta da impossibilidade de concretizarem tal façanha. A fábula ilustra um preceito que demonstra a necessidade de acreditarmos em nosso julgamento interno e que, independente do que façamos, sempre haverá alguém que discordará de nossa ação ou conduta. Concluímos que cabe só a nós desenvolver a própria existência, vivenciando os acertos e desacertos que as experiências da vida nos oferecem, como um aprendizado e determinar o que é melhor e correto para a nossa vida. Conceitos-chave. Hierarquia. Do grego hieros, sagrado, mais arquia, comando, autoridade. O mesmo que governo sagrado. O termo hierarquia eclesiástica designa na religião católica o suposto poder dado por Cristo aos apóstolos para formarem e governarem a igreja. Atualmente, entende-se por hierarquia qualquer sistema onde a distribuição do poder é desigual, através de um sistema de graus ou linhas de comando em ordem de valores e importância. As pessoas não usufruem as mesmas vantagens, benefícios e direitos. Aprovação. O ato de aprovar não significa simplesmente o de aplaudir as atitudes inadequadas ou condutas infelizes das pessoas.
significa unicamente respeitá-las, aceitar a alteridade, a distinção, a natureza ou a condição do que elas são, sem viver desesperadamente uma existência inteira tentando modificá-la, custe o que custar. Ao aceitarmos as pessoas como são e não como gostaríamos que fosse, deixamos de despender uma energia imensa para moldá-las ao nosso bel prazer. E então poderemos redirecionar essa mesma energia para discernirmos e compreendermos a alteridade que há em tudo. Agindo assim, vamos construir relacionamentos mais saudáveis e felizes. Coerência existencial é a habilidade de distinguir os valores éticos e estéticos para formar uma opinião pessoal não influenciada pela razão comum, preconceitos, egocentrismo e influências sociais. É a capacidade de não adotar como verdade absoluta o ponto de vista da maioria, e sim construir o próprio julgamento sobre as coisas através da reflexão e a avaliação de evidências. O pensador crítico levanta dúvidas sobre aquilo em que habitualmente se acredita e não aceita passivamente as ideias dos outros. Está habituado a fazer reflexões, por isso sabe que suas ideias não são fatos e que podem ser questionadas. Ele valoriza a lógica e a observação cuidadosa, porque deseja compreender melhor a realidade. Moral da história. Enfim, não se pode agradar a todos, isso é fato. Mas uma coisa é certa: ao tomarmos decisões ou recuamos diante da crítica e começamos tudo de novo, ou desobrigamo-nos abertamente da aprovação alheia e seguimos em frente. Compreenda quem quiser compreender, doa a quem doer. É impossível contentar a todos. Se fizermos ou deixarmos de fazer, sempre existirá alguém que fará uso de ironia e de expressões de duplo sentido, ou seja, utilizará as cantigas de escárnio e maldizer, cujo objeto de sátira será sempre a pessoa que se queira difamar. Reflexões sobre esta fábula e o Evangelho. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 3, Boa Nova Editora. Aspas. É porventura o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesses ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Gratidão, boa reflexão, feliz semana.